Olá pessoal, eu sou Marina Pittini, essa é a AgroSchool e eu quero começar o vídeo de hoje lendo algumas notícias para vocês que eu peguei aqui num site de notícias, né, um site do Valor. Essas notícias são de ontem, né? G20 injeta 5 trilhões de dólares para conter efeitos do coronavírus. Ibovespa sobe 4% com investidor atento a oportunidades. FMI vê recessão global em 2020 e recuperação só em 2021. É crucial resolver risco de crédito, diz ex-Banco Central. Essas são notícias que falam de medidas para a economia e, sendo o agro parte fundamental dela, obviamente também será impactado. Muito se perguntou aqui nos últimos dias, né? Quais serão os impactos no agronegócio? Então, por enquanto, o que a gente trabalha são aí com hipóteses, especulações, projeções. Obviamente, a gente já sente alguma coisa logo de cara, mas pensando aí no médio e longo prazo, ainda é um cenário muito incerto. Eu li muita coisa, acompanhei muitas lives essa semana e por falar nisso, quanta live, meu Deus do céu! E me atrevi a fazer um resumo aqui. Acompanha comigo. Quando falamos em agro, primeiro precisamos ter clareza que temos diferentes mundos habitando o universo do agronegócio. A gente tem as commodities e as não commodities, né? Os produtos perecíveis, as folhas vegetais, frutas. Tem a produção em larga escala e a produção familiar. Tem o mercado interno, tem o mercado externo. Quando pensamos em uma restrição de consumo devido aí ao distanciamento social e posteriormente, né, uma queda aí na renda pelo fato de muitas pessoas não estarem conseguindo trabalhar, veremos então um cenário de desaceleração da economia. Os primeiros setores que já sentiram o baque logo de cara foram restaurantes e bares, companhias aéreas, hotéis, agências de turismo, eventos em geral. Os prestadores de serviço, né, e muitas vezes autônomos também viram aí a sua receita cair consideravelmente, com a dificuldade de que essa perda ela não é corrigida num curto prazo. Então, por exemplo, quem deixou de cortar o cabelo não vai cortar 2 vezes quando o atendimento normalizar. Então, cria-se aí uma bola de neve que essa recuperação, principalmente para esses setores de serviço, leva um tempo para se normalizar. Então, da mesma forma acontece com o agro, em setores que sentem, né, o baque dessa mesma forma. Quando olhamos setores de flores e frutos, como eu comentei, né, cuja aí a perecibilidade é maior, a demanda caiu drasticamente, justamente porque seu consumo está diretamente relacionado aos setores que disse, né, anteriormente que sofreram aí grandes perdas. Conforme dados do CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, frigoríficos anunciaram, né, férias coletivas em algumas de suas unidades. Ao contrário dos frigoríficos de bovinos, né, as plantas de aves e suínos garantiram que não vão interromper a sua produção. Isso demonstra também uma atenção que a gente tem que ter, que é a mudança no hábito de consumo. Então, uma coisa é consumir carne em restaurantes, né? O pessoal até lá da Agrifato trouxe essa análise. Onde se tem uma variedade disponível maior, outra coisa é você ir ao supermercado e escolher o que comprar para fazer em casa. Então, nessa hora, pesa mais na escolha do consumidor o custo, né, o preço dessa proteína. E por isso, a gente tem visto, por exemplo, o mercado de ovos explodir a demanda. Eu vi declaração ontem do Leandro, da Granja Mantiqueira, que ele falou que a demanda está muito similar da época do Natal, embora o custo tenha aumentado para ele também. Hoje foi publicada aqui pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA, a portaria 116, que valerá durante o estado de calamidade pública decorrente aí da pandemia do Covid-19. Nela foi definidas as atividades, né, e os produtos essenciais na cadeia produtiva de alimentos e bebidas para garantir o abastecimento e a segurança alimentar da população brasileira. A simples leitura, né, dessa portaria explica ao mercado
todos os elos da cadeia agro e como ela é dependente de diferentes segmentos. Eu vou ler alguns para vocês aqui. Ali fala, né, de transporte, de vigilância e inspeção, né, sanitária e fitossanitária, estabelecimento para fabricação e comercialização de máquinas agrícolas, peças de reposição, oficinas mecânicas, borracharias, materiais de construção, embalagens, entre muitos outros. Então, por isso, gente, ao pensar em agro, a gente deve expandir aí a nossa mente para além daquela imagem de lavoura, da colheitadeira, do produtor rural. Duas lições principais a serem aprendidas. Os setores da economia, eles são interligados. Por isso, para o agro não parar e não ter problema de abastecimento, outros setores também não podem parar. Então, sendo assim, para a gente entender, né, o que acontece no agro, é preciso ampliar a visão e entender o que acontece no mundo todo. Então, a gente vê esse mesmo comportamento de mudança de hábito não só acontecendo no Brasil, como demais países. Então, por exemplo, a União Europeia, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil em termos de exportação, lá a gente, que é um grande consumidor das nossas frutas, que vão, muitas delas, né, a maior parte vai via transporte aéreo, tem um impacto muito grande, porque o custo aumentou, porque o transporte aéreo aumentou, e a demanda lá na Europa diminuiu, voltando mais para consumo de produtos processados, que são vendidos em supermercado. Então, um elo da cadeia puxa o outro, que acaba influenciando no todo. Então, se você quer entender impactos no agronegócio, não leia apenas assuntos referentes ao agronegócio. Essa é a segunda dica. Amplie a sua visão. Passe a pesquisar informações sobre setor aéreo, setores de eventos, como é que isso aqui vai retomar e outras, né, como os que eu mencionei anteriormente. Então, para entender do agro, leia sim, estude sim sobre o agro, mas amplie a sua visão para entender a economia como um todo, ok? Daqui a gente continua acompanhando as notícias, semana que vem a gente traz aqui mais novidades. Se quiser sugerir temas para a gente trazer aqui nas próximas semanas, dúvidas que vocês estão tendo decorrente desse movimento todo, só escrever aqui nos comentários que a gente traz novidades na semana que vem, tá bom? Por hora, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!